Olá, muito boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos para a segunda live dessa semana, nessa série sobre liderança, onde eu estou falando os 7 passos ou as 7 características para você ser um líder de verdade, um líder de sucesso, um líder que entrega resultado, que inspira as pessoas. É, Hoje é a segunda live, então lembrando, teve uma live ontem, hoje estou fazendo e amanhã vai ter a terceira live e amanhã eu vou anunciar uma oportunidade para algumas pessoas também, então amanhã vai ser bem legal. Compartilha aí para outras pessoas a live, vou fazer isso agora também. Então vai no aviãozinho aí no cantinho direito, seleciona 10 pessoas e envia. Então vou fazer isso agora, ó. 10 pessoas aqui pelo menos. Mandei. Enviei para 10 pessoas. Então mandem aí também. Convido o pessoal para participar. Então hoje eu vou continuar falando sobre liderança. E vou dar mais algumas dicas e, como eu fiz ontem, vou deixar alguns recados no final. Vou deixar alguns recados e alguns exercícios práticos. Quem estava ontem aplicou, colocou em prática? Vocês responderam aquelas perguntas que eu deixei? Conseguiram aplicar? Conseguiram testar? Fizeram lá a média das competências emocionais? Conseguiram chegar em uma média da sua inteligência emocional? Fez as ações, um para cada um? Então lembra que não é só assistir live. A live tem uma teoria, né, que mostra que o que você escuta, então o livro que você lê, o curso que você faz, a palestra que você vai assistir, você só retém 10% do que falado ali. Como é que você pega os outros 90%? Você tem que trocar com as pessoas, vem com a interação com as pessoas, então o que você escuta é legal você ensinar para alguém, você compartilhar o conhecimento e colocar em prática. Então, se não colocar em prática, vai reter só um pouquinho do que eu vou falar aqui. É legal vocês aplicarem. Então anota e aplica o que faz mais sentido. Vamos começar então? Vamos nessa. Boa noite, o Elvin Santos. Boa noite, vamos começar. Fala, Wilson. Vamos nessa. Ontem eu falei sobre o que é liderança, um breve resumo do que é liderança, qual a importância disso. Falei sobre o autoconhecimento e falei sobre ser exemplo. Então dei um resumo ali, né? O que você, qual a importância da liderança. E aí a primeira coisa que eu acho que vale a pena falar, liderar não tem a ver com cargo. Muita gente fica nessa dúvida e fica achando que quando fala de liderança tem a ver com cargo de gestão. Obviamente, quem está ali num cargo de gestão precisa liderar. Só que acontece de pessoas assumirem esses cargos e não serem líderes no final das contas. Eles são chefes e o time deles não segue eles. Isso não é liderar. Você, para liderar, você tem que ser exemplo, você tem que conduzir as pessoas, e você faz isso com o seu chefe, você faz isso com o seu cônjuge, com seus amigos, com a sua família. Liderar tem a ver com uma atitude, tem a ver com você provocar transformação e tudo isso que a gente está falando aqui. Bom, falei ontem das 9 competências emocionais, né? Que perguntei se todo mundo fez o exercício lá. Vou voltar aqui, vou dar uma breve recapitulada quais foram essas 9 competências para quem não ouviu. Não vou entrar no detalhe como ontem, vou só dar uma pincelada bem rapidinho em cada um. Então, falei sobre autoconsciência emocional, autoavaliação precisa, autoconfiança, superação, autocontrole emocional, iniciativa, transparência, adaptabilidade e otimismo. Então essas são as 9 competências emocionais pessoais. Né? Isso é a capacidade que você tem de se conectar com você mesmo. O primeiro passo, se você quer liderar outras pessoas, a primeira pessoa que você tem que conhecer de verdade é você mesmo. Então, você precisa mandar bem nessas competências. Então, vamos lá. O que eu estou falando aqui, se vocês aplicarem esses passos, é certeza que vocês serão melhores líderes e as coisas vão avançar na carreira de vocês e na vida de vocês. E eu estou falando isso com base no quê? Só com um livro que eu li, com alguma teoria? Com base em teoria e em conhecimento aplicado. Então foram muitas mil horas de aplicação, eu liderando equipes. Então tudo que eu estou falando para vocês, eu vou falar hoje sobre feedback, sobre fazer bons combinados, sobre conhecer melhor as pessoas. Eu errei muito em conhecer as pessoas e não me aprofundar como deveria. Dei muito feedback errado e aprendi no caminho. Deixei de fazer bons combinados e fiz muito isso até aprender. E também estudo. Então eu acho importante o estudo pra caramba. Isso que eu estou fazendo aqui é passar um pouco do conhecimento. Só isso não resolve, você tem que colocar em prática. Mas se você aplicar todos esses 7 passos que eu estou falando, e isso se você pegar todo o livro de liderança, palestra, no final das contas vai girar em torno dessas coisas também. Você coloca isso em prática com o seu time, com seu time, na sua vida, na sua carreira, no dia a dia,
as coisas vão funcionar com certeza. Teve um case legal que eu fiz mais ou menos uns 6 meses atrás, que se alguém quiser ir pesquisar depois e ir atrás de fazer, foi um projeto do Google chamado Google Oxygen, né? Oxigênio do Google, lá, um projeto que eles fizeram, é um case de Harvard isso. Você consegue comprar, não é tão caro não, mas você consegue comprar e eu acho que você consegue pedir já traduzido para o português. E eles estudaram para entender, faz sentido ter líder mesmo na empresa? Por que a gente gasta muito dinheiro, processo seletivo, para ter líderes gestores? Será que eles fazem realmente a diferença? Gestores fazem a diferença na empresa? E aí teve um processo profundo lá para entender, e de fato faz, eles provaram com várias métricas, fizeram vários estudos, e é bem legal. Então se alguém quiser se aprofundar nisso para entender, faz sentido ter líder na empresa, faz sentido desenvolver, esse é um bom case para vocês olharem. Então vale a pena aí depois pesquisar. Bom, outro recado aqui antes de começar a falar dos outros 3 passos aqui, as 3 características. Eu estou falando os 7 passos que você precisa dar, ou 7 características de um líder de verdade. Isso é com base no meu e-book, que é um e-book gratuito que eu disponibilizei para vocês. Então, quem ainda não leu, no meu link da bio, tem lá um linktreezinho que tem um deles é para você baixar o e-book. Você vai preencher os dados lá, vai fazer o download. E eu tentei ser bem prático, bem pragmático, bem direto ao ponto, para não ser um livro que você vai deixar para lá, vai esquecer e vai demorar um tempão para ler. A ideia é que você consiga ler ali com 1 horinha, já com aplicações práticas para você já testar no dia a dia. Então, quem ainda não leu, recomendo. Aqui eu estou fazendo essa série de 3 aulas com base nesse e-book. Quem ainda não leu, corre lá, pega, está lá disponível para qualquer um, é de graça. Beleza? Então, lembrando, vou falar hoje sobre conhecer as pessoas, sobre dar feedback e sobre fazer bons combinados. E aí, trouxe uns dados aqui que eu fiz umas contas hoje de tarde, que não sei se tem algum empreendedor, algum empresário aí, tem alguém que tem empresa que está assistindo? Se tiver, comenta aí. Comenta um eu, coloca um emojizinho, tem algum empresário aí? Ou tem líder assistindo que toca algum time? Principalmente para empresário, para empreendedor, esses dados que eu vou falar talvez te surpreendam, mas acho que vai ser legal para todo mundo saber. Uma pergunta, vou deixar no ar. Quantas vezes você errou ao contratar pessoas que não tinham o perfil certo? Eu já errei algumas vezes. Então, acontece muito. E aí tem um dado de Harvard que 80% do turnover mundial está relacionado ao erro de contratação. Então, olha só. Tem gente comentando aí que é líder, que é gestora, que é empresária. Então, 80% do turnover mundial está relacionado ao erro de contratação. Ou seja, em cada 10 pessoas que saem das empresas, 8 é porque teve um erro na contratação. Então vamos lá. E aí, quanto será que custa uma contratação para a empresa? Vocês têm ideia? Já pararam para refletir? Então, se você é gestor, empresário, empreendedor, pensa em abrir um negócio, isso aqui talvez você se surpreenda. Quando eu fiz as contas, é um número até espantoso. Então eu coloquei alguns dados aqui e eu vou mostrar para vocês quanto que pode custar uma contratação mal feita, uma contratação errada para a empresa. Alguns dados. Então eu levei em consideração o salário do RH, por exemplo, e as atribuições que ele tem que ter. Então o salário base ali do RH é 5 mil, com os encargos vai para uns 7.900. E aí o RH ele tem que criar a vaga, né? Ele tem que definir as atribuições ali da vaga, ele tem que elaborar o anúncio da vaga, ele tem que analisar muitos currículos, então vou botar aí 100 currículos pelo menos para contratar uma pessoa, quando tem um processo bem claro e definido nas empresas. Ele tem que telefonar para um monte de gente, então faz a famosa ligação screening para poder entender se faz sentido essa pessoa estar ali ou não. Tem que agendar as entrevistas, então entra em contato com essa pessoa para agendar. E aí depois tem a entrevista com as pessoas, tem que checar referências profissionais, financeiras e tudo mais, que é um check de segurança que muitas empresas fazem. Então, um salário base de RH 5 mil, com os encargos dele vai para mais ou menos uns 7.900. Tem lugar que tem um salário base maior do que esse, ali para a turma de RH, tem menos, eu coloquei nessa base, nessa média. 20 horas dele para contratar uma pessoa, mais ou menos, dá R$718, que vai ter esse custo de um RH para trazer uma pessoa. Quanto é o custo de um gestor? Coloquei uma base de R$10.000 ali, um gestor. Isso, se fosse o gestor direto, talvez seja um pouco menos, mas algumas empresas têm um segundo processo de validação de cultura, então coloquei na média 10 mil, com os encargos vai ali para uns 15 mil, porque tem todos os encargos trabalhistas.
Ele gasta mais ou menos umas 4 horas para poder trazer uma pessoa. Isso eu coloquei na média. Eu, por exemplo, gastava muito mais do que 4 horas para poder trazer uma pessoa, que eu gosto de fazer muitas entrevistas para trazer, de fato, a pessoa certa para a vaga. Uma média de 4 horas. Um custo ali, vamos colocar na média que esse funcionário que vai sair, ele ficou 2 meses, e aí com uma média de R$ 1.500 por mês, ele vai ter uns R$ 3.000 ali de base, né? 1.500 vezes 2, com mais os encargos, 7.000 e pouco, porque tem todos os custos dele da entrada. Tem custo de treinamento, então tem empresas que tem todo o treinamento que vai dar ali, o tempo do gestor com onboarding, isso dá mais uns 2.000 e pouco. E no final eu cheguei no número aqui de que uma contratação juntando todos os processos, o tempo do RH, o tempo do entrevistador, o tempo do gestor, treinamento, recrutamento e seleção, você gasta mais ou menos R$ 10.000 para um salário base de R$ 1.500 para uma pessoa. Então guarda esse dado, R$ 10.000. E aí, falei que 80% de todos os turnovers, né, que os desligamentos, são por conta de contratação errada. Na média, eu coloquei um turnover de 28% ao ano, ou seja, a cada 100 pessoas que entram numa empresa, na média, esses são números divulgados, números globais, na média 28% saem dentro de um ano. Então, 28 pessoas dessas 100 sairiam da empresa. E aí, olha esse cálculo. Imagina uma empresa que contrata 100 funcionários no ano. Uma empresa aí de pequeno para médio porte. Contrata 100 funcionários. Se o turnover é de 28, vão sair 28 pessoas. 10 mil ali e pouquinho vezes 28 são R$ 289.000. Então, olha quanto que uma empresa gasta com contratação errada. R$ 289.000, quase R$ 300.000. É muito dinheiro. Então, se você é gestor, se você é líder, você fazer tudo isso que eu estou falando sobre conhecer as pessoas e tudo mais para trazer a pessoa certa, e não só trazer, mas cuidar depois que entra, dar um bom onboarding, treinamento, ter um time acolhedor, cara, vai te economizar muito dinheiro. Além da experiência da pessoa. Algum de vocês já teve a experiência de entrar numa empresa e sair rápido, entrar e ser totalmente diferente do que te falaram? Já tiveram essa experiência? Se tiver, comenta aí. Comenta aí se alguém teve essa experiência de entrar e ser diferente e você ter que sair. Bom, então olha o custo. E aí, eu trabalhei antes de estar aqui focado só no EducaLíder, no projeto, eu trabalhei numa empresa que tinha mais ou menos 15 mil funcionários. Essa mesma conta eu coloquei na média que contrata no ano 2.000 pessoas. Dá mais esse número, mas coloquei na média 2.000 pessoas. Se 2.000 pessoas são contratadas, com aquele turnover que eu falei, saem 840 pessoas no ano. Isso dá um custo para a empresa de 8.600.000. Então, lógico que eu estou falando aqui de uma empresa muito grande. Tem empresas muito maiores do que essa, mas é a minoria. Cara, olha o tanto de dinheiro que está na mesa, o tanto de dinheiro que é perdido por contratação errada, fora a experiência da pessoa que entrou e aí vai ter que procurar emprego de novo. Então, você que é líder, quer empreender, quer abrir um negócio, tem um time ali, mesmo que a empresa não seja sua, você tem que se preocupar em ser um bom líder. Tem uma frase que diz que as pessoas não se demitem das empresas, elas se demitem do seu líder. E eu acredito nisso, eu vou falar depois para vocês os maiores motivos de desligamento. Bom, vamos lá. E aí, vou continuar os passos de ontem, né? Ontem eu falei do autoconhecimento, de você ser exemplo, e agora eu vou falar sobre a importância de você conhecer as pessoas. Qual é a primeira pessoa que você tem que conhecer muito bem? Você. Falei ontem do autoconhecimento, todas aquelas competências, aqueles exercícios que eu passei. Você é a pessoa que você tem que conhecer primeiro. E aí, esse negócio de conhecer as pessoas de fato você ser interessado, você ter interesse genuíno em todo mundo que você conhece. Você já conversou com alguém que a pessoa está só esperando você terminar de falar para ela dar a opinião dela, ela não quer saber de você, ela está te usando por algum motivo, por um interesse dela. Então, se você quer liderar de verdade, se você quer ter as pessoas com você, se você quer que as pessoas te sigam, se você quer ser um líder inspirador, se você quer ter uma empresa de sucesso, você vai depender de ser um bom líder. Com certeza, em alguma área da sua vida você vai ter que ser. E é importante que você se interesse de verdade pelas pessoas. Então, quando você for conversar, se interesse por elas. Para a galera, algumas pessoas falaram aí que são líderes. Então, exercícios para vocês. Vocês conhecem os sonhos dos seus liderados? Os desejos? Os medos? Vocês sabem da história dela? Por onde elas passaram? Os desafios que elas já enfrentaram e que elas enfrentam hoje? Porque
essa empatia e essa conversa, esse interesse, esse aprofundamento nas pessoas vai te dar vai te trazer muita confiança no dia a dia. Porque mostra para os seus liderados, mostra para o seu time que eles vão ter confiança em vocês. Mostra que você está interessado, que você está ali por eles. Você não está ali só pensando no negócio e no resultado. E reforçando, o negócio, o resultado tem que girar, a empresa tem que dar lucro, você tem que olhar para essas coisas. Mas se você não entende das pessoas, você não está interessado por elas, elas vão embora. E aí uma empresa é formada de pessoas, você tem que se interessar por isso. E aí, você sabe onde que seu liderado quer chegar, você conhece as pessoas, e aí as pessoas que você se relaciona no dia a dia, para quem não é líder, de novo, liderança não tem a ver com cargo, né? Você não tem um cargo de gestão, as pessoas que você interage, você conhece elas. Você já tiveram a sensação de estar trabalhando com uma pessoa há meses ou há anos e a sensação de que você não conhece ela de verdade, que você não conhece ela a fundo, que você não sabe muito da história dela? Importante que você conheça. Então, entender das pessoas, entender de onde elas querem chegar. E a responsabilidade de fazer as pessoas pensarem grande é sua como líder. E o legal é que você pensar que normalmente os seus liderados só vão até onde você foi. O teto deles é o seu teto. Então, ó, Valdério, aí quando você não confia no seu líder. Então, tem a ver com isso que eu estou falando. Você também tem que conhecer ele, você também tem que entender, criar relacionamento. Né? Por que você não confia nele? O que será que aconteceu? Será que vocês não têm um relacionamento tão aberto? E aí, assim, pessoas erram também. Né? Eu também já tive líderes bons, líderes ruins. Isso vai acontecer. Né? Manda ele assistir aqui os conteúdos que eu passo para ele e evoluir e tudo mais. Mas tenta você tomar a iniciativa. Você lidera o seu líder. Você vai atrás de entender mais sobre ele, sobre a história dele, questionar, começa a mostrar mais sobre você e vai criando esse relacionamento. Você não tem para onde fugir. Se você só tem a opção de sair da empresa ou ter que lidar com ele, é melhor que seja uma relação boa, né? Então vai atrás de conhecer ele e tudo mais, tenta essa interação com ele. Então o que eu estava falando seu time só vai até onde você vai. Isso não vale só para cargo de gestão, vale para se você tem filho, normalmente seus filhos só vão até onde você vai, né? Depois eles vão ter que seguir a história deles e tudo mais, mas é sua responsabilidade dizer que eles podem conquistar o que eles quiserem. Por que tem que ter um teto? Né? As pessoas vão perdendo o sonho delas ao longo da vida. Quando é criança, ela sonha em ter várias coisas, viajar o mundo, conquistar um monte de coisa. Mas aí a gente vai enfrentando os desafios do dia a dia e as pessoas vão deixando de sonhar, vão deixando de querer realizar. Mas por quê? Por que elas não podem? E a sua responsabilidade como líder é estimular isso nas pessoas. Você tem que estimular elas a crescerem, a entregarem mais. Isso é importante. E como é que você faz para entregar grandes resultados? Como é que você estabelece metas? Porque muita gente tem essa dúvida, né? Como é que eu faço? Né? Falar é mais fácil do que fazer. Como é que eu estabeleço metas grandes? Como é que eu faço para entregar? O primeiro passo, você tem que ter uma visão de longo prazo. Isso vale para você com o seu time, vale para você com você mesmo. E a primeira coisa, né? Sempre pensa no exemplo. Você está dando esse exemplo? Você tem as suas metas bem definidas? Você tem uma visão grande de longo prazo? A primeira coisa é o que você quer chegar com a sua empresa, com a sua carreira, quanto você quer ganhar, quanto você quer faturar, onde você quer morar, que carro você quer ter. É importante você ter essa visão. O como você vai fazer para chegar lá, vai aparecendo no caminho. Mas a visão você tem que ter. Então começa quando terminar a live, nos próximos dias, reflete sobre a visão. Você tem uma visão clara de onde você quer chegar? Quais objetivos você quer ter? Né? As pessoas gostam de seguir quem é ambicioso, quem está a fim de crescer, quem está evoluindo. Ninguém quer seguir uma pessoa que não está indo para lugar nenhum, que não quer crescer. Eu, pelo menos, não gosto. Eu quero seguir as pessoas que me inspiram a fazer mais, a ir mais longe, ir além. Então, se você quer ser líder, você quer inspirar as pessoas, você tem que ter uma visão positiva de longo prazo. O como aparece no caminho, mas essa visão tem que ter. E aí você vai definindo metas de 10, de 15, de 20 anos, e aí você vai quebrando até chegar no hoje. Então anota a sua visão de 20 anos. Como é que você quer estar? Dirigindo qual carro? Morando aonde? Você vai quebrando até chegar no que você tem que fazer amanhã. O que você tem que fazer amanhã para realizar a meta que você quer realizar daqui a 2 anos? O que você tem que fazer amanhã? Isso é importante saber. Bom, e aí algumas dicas para líderes, gestores no dia a dia que vocês podem se aprofundar e conhecer mais as pessoas. Eu falei já do custo que você tem por contratar uma pessoa errada, né? Então, um excelente processo de recrutamento e seleção. Você, de fato, ir atrás, se aprofundar, conhecer das pessoas. Tem muito líder que não quer se aprofundar, não quer se envolver, acha que é problema do RH.
o RH que se vira aí para trazer as pessoas, ele que tem que olhar, e eu só quero saber de quem vai entrar, quem... Não, cara, é sua responsabilidade. Quem é que vai liderar essas pessoas no dia a dia? Quem é que vai fazer a gestão delas? Quem é que vai dar feedback? Quem é que vai promover? Quem é que vai desligar? É o líder. Então é sua responsabilidade se envolver no processo de recrutamento e seleção. Então essa é uma das etapas mais importantes de toda. Vai te poupar tempo, vai te poupar dinheiro, vai ajudar o seu time, vai te trazer mais resultado. Então, excelente processo de recrutamento e seleção. Depois, conversas individuais no dia a dia, o que a gente chama de one-on-one, de muita qualidade. Então, você tem que ter esse relacionamento. Tem líder que depois que contrata, não fala mais com as pessoas, demora a conversar, demora a interagir. Você tem que ter um one-on-one frequente de qualidade. Você tem que estar sempre interagindo, fazendo plano junto com essa pessoa. Então lembra de tudo que eu falei, de saber os objetivos, saber os sonhos dela. Você tem que sentar ali junto para poder definir esses objetivos e ajudar. Fazer plano e acompanhar. Né? Não é delargar, dar as coisas para ela fazer e sumir. Você tem que acompanhar, você tem que ajudar, você tem que investir em treinamento. E treinamento é o último ponto. Então, treinamento duro, jogo fácil, né? Qual a frequência de treinamento? Todo dia. Tem líder que não quer treinar as pessoas, quer dar treinamento uma vez na semana. Treinamento, na minha opinião, é todo santo dia. Você tem que estar todo dia com o seu time treinando, dando orientação, explicando. Porque você treinando, isso vai garantir o médio e longo prazo. No dia a dia é difícil, mas depois de um tempo que a equipe está bem treinada, as coisas acontecem e a sua equipe depende menos de você. Então, treinamento é muito importante. Bom, falei ontem um pouquinho de perfil comportamental também, né? Perfil comportamental é importante para você saber lidar com as pessoas no dia a dia. Quando você entende bem de pessoas, você consegue ler as pessoas sem ela abrir a boca. Um outro dado para vocês, não sei se vocês sabem, mas sabiam que 93% da comunicação é não verbal? Então 93% do que você comunica para as outras pessoas não tem a ver com as palavras em si. Tem a ver com a linguagem corporal, tem a ver com o seu tom de voz, tem a ver com várias coisas. Então você, como líder, você tem que saber disso. Você tem que entender, você tem que saber ler as pessoas. Né? Os gestos que a pessoa te dá comunicam muito. Se ela está mais fechada, se ela está mais aberta, o semblante dela. Você, ao olhar as pessoas, você consegue entender se ela está feliz, se ela está triste, se ela está com dúvida. Né? Por isso, até a dificuldade de dar live aqui, eu prefiro muito mais estar na frente das pessoas, porque você consegue ver quem está gostando, quem não está gostando, fazer pergunta, interagir. Aqui, para mim, pelo menos, é uma dificuldade você falar na live, porque você não sabe se as pessoas estão gostando, você tem que ir mais rápido, mais devagar. Mas você, como líder, você tem que entender de gente, você tem que saber se as pessoas... a expressão delas ali no dia a dia. Porque como que isso vai te ajudar? Quando você conhece muito bem, sabe ler as pessoas e você já fez os processos anteriores de conversar com elas, de entender, você sabe se você tem que conversar com uma pessoa X ou Y no individual, ou será que funciona mais uma conversa, um bate-papo ali em equipe. Você tem que cobrar, você tem que orientar, você tem que falar. Tem pessoas que são reservadas e não querem se expor na frente do time. Elas preferem que você faça isso no individual. E aí, se você força muito na frente do time, essa pessoa corre o risco de nem te falar. Ela vai só se fechar, não vai ser aberta, não vai te falar do que ela não está gostando e corre o risco depois dela ir embora para outro lugar. Então, quando você entende disso, você sabe o momento certo, você acerta mais. Você sabe a hora de falar, a hora de cobrar, a hora de orientar, a hora de elogiar, porque cada pessoa é diferente. Então esse negócio da comunicação é legal de saber pra caramba. 93% do que você passa para as pessoas de mensagem tem a ver com a não verbal, né? As palavras que você diz em si. Bom, e aí, assim, quando você é líder, né, tudo que você quer é que as pessoas sejam verdadeiras com você. Ninguém quer no time, ninguém quer na equipe, ninguém quer conviver com pessoas que na sua frente falam uma coisa e por trás fala outra. É muito ruim. E você conquista essa confiança aos poucos, quando você tem interesse genuíno na outra pessoa. Então, quando você tem interesse, as pessoas começam a ser verdadeiras para você, elas te trazem os problemas. Quando você está à frente de uma equipe, você está liderando, falando da parte profissional em si, né? É muito ruim você estar com um time que não confia em você, que não te traz os problemas. Isso vai te trazer muita dor de cabeça. Por outro lado, quando você tem a equipe na mão, que todo mundo é muito entrosado, é muito bom, porque acontece um problema, tem alguém que não está muito legal, tem algum funcionário que não está com a cabeça boa, as pessoas já te trazem na hora porque elas confiam que você vai dar a melhor solução, que você vai saber tomar a decisão correta ali para o momento. Então, tudo que você quer como líder é que as pessoas confiem em você. E que elas te digam também o que você tem que melhorar. E aí,
falar agora, eu falei que eu ia contar as principais causas de desligamento, né? Falei que 80% de todos os desligamentos tem a ver com contratação mal feita. E aí quais são, se eu pegar para destrinchar os maiores motivos, quais são? Vou ler aqui para vocês. Então, ó, primeiro, falta de reconhecimento. Então as pessoas saem e dizem que estão saindo das empresas porque não tem reconhecimento. Liderança resolve esse negócio. Então o líder está ali para reconhecer as pessoas quando fazem um bom trabalho. Falta de oportunidade de crescimento. Isso tem a ver um pouco com o plano de carreira da empresa, mas também tem a ver com liderança, porque não necessariamente as pessoas querem só um salário. Quando fala reconhecimento, muita gente acha que é só ganhar mais. Mas muita gente não está em busca de ganhar mais, está em busca de ter um desafio novo, de ter um pouco mais de responsabilidade. Então, quando o líder consegue delegar com eficiência, e tem muito líder que não consegue, tem medo de perder a autoridade, perder o poder, de dar as coisas para os outros, ou então tem a crença de que é melhor eu fazer do que se eu dar para o outro não vai sair como eu faço. E de fato no início não vai, porque você tem que treinar. Então, muita gente sai por falta de oportunidade de crescimento. Falta de apoio da liderança. Então tem muita gente que sai da empresa e diz que não tinha apoio do líder. Normalmente as empresas não se demitem, as pessoas não se demitem das empresas, se demitem dos líderes. Os valores pessoais não estão alinhados com os da empresa. Isso daqui é clássico. Quem resolve isso? O líder na hora da contratação. A pessoa pode ser até boa tecnicamente para a função, mas se ela não está alinhada com os valores da empresa, vai dar problema. Essa pessoa vai sair, é certo. Ela vai resolver seu problema no curto prazo, mas no médio e no longo prazo ela vai sair, não faz sentido. E aí você vai gastar aquilo tudo que eu falei lá no início, né? Mostrei aqueles custos de contratação. Então você entender bem das pessoas, entender o que ela quer para a vida dela, entender se isso faz sentido pro negócio é muito importante. O ambiente de trabalho não é saudável, sabe? Ambiente de trabalho que é pesado, que as pessoas têm brincadeiras além do ponto, falta de liderança também. Falta de autonomia e flexibilidade. Eu não gosto de ficar num lugar onde eu não tenho autonomia. Eu também não quero ficar. Se eu não tenho autonomia para dar minha opinião, para poder fazer meus projetos do jeito que eu quero ali, eu não gosto de ficar. Há marcas empregadoras mais atraentes, e aí tem a ver também com contratação. A pessoa entrou pensando mais em salário do que nos valores da empresa, isso acaba saindo. Há oportunidade de desenvolvimento mais rápido em outras empresas. A remuneração no mercado está mais atraente. Busca por um novo estilo de vida. Busca por desenvolvimento pessoal, atingimento da estabilidade financeira. Então, são alguns dados aqui, são 12 principais causas de desligamento nas empresas. E, na minha opinião, a maior parte desses aqui você resolve com liderança. Você tem um líder bom, um líder forte, que entende de gente, que entende de todos os processos, ele cuida de todo o ciclo do colaborador, né? Que é do onboarding, depois o recrutamento e seleção, onboarding, treinamento, desenvolvimento, promoção, desligamento. Se o líder sabe fazer de tudo isso, ele reduz esses motivos aí. Beleza? Alguma dúvida até agora sobre conhecer as pessoas? O que vocês me dizem? Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário? Eu vou pular para o próximo. Alguma dúvida até agora? Comentem aí. Bom, acho que não. Quem está chegando agora, vi que entrou bastante gente aí. Agora para o final. Estou falando sobre, dando a continuação na live de ontem, falando os 7 passos ou as 7 características que um líder precisa ter para ele liderar com eficiência, para ele inspirar as pessoas. Já falei sobre conhecer as pessoas, vou entrar agora no feedback. Então, o feedback Você acha, tem uma dúvida. Você acha que é importante a equipe também se conhecer ou só o líder conhecer o liderado já é suficiente? Não, a equipe tem que se conhecer com certeza. A equipe tem que estar entrosada. O líder também tem que proporcionar momentos para isso. Então, ter rituais. O negócio do treinamento todo dia, ter reuniões diárias com o time é importante. Tem equipe, tem empresa que não coloca o time para trabalhar junto, não tem momento de descontração, não tem que ter só trabalho também. Às vezes, um pouquinho de tempo que você separa para a equipe ter entrosamento, conversarem, assuntos que não tem a ver só com trabalho, rende muito, porque um conhece mais sobre o outro. Então, na hora de delegar, você vai delegar para o que tem competências diferentes, você tem que conhecer, as pessoas têm que se conhecer para ajudar no trabalho em equipe no dia a dia. Então, é fundamental que a equipe também se conheça. E você, como líder, tem que fazer isso, tem que ajudar isso. Bom, então vou entrar no feedback agora. Feedback, com certeza, é um dos temas que eu mais recebo dúvida, como dar feedback para o chefe,
qual a melhor forma de fazer. Muita gente tem dificuldade em dar feedback, em chegar para as pessoas, em ser mais firme. É um assunto que gera muita dúvida e que, se você sabe fazer bem feito, você vai mandar muito bem como líder. Então, tudo isso que eu estou falando, você imagina assim, o líder tem uma caixinha de ferramentas. E aí tem autoconhecimento, tem feedback, conhecer as pessoas, onboard, entrevista, tudo isso, fazer um bom PDI, fazer um one-on-one de qualidade, tudo isso é uma ferramenta. Quanto mais ferramentas você tem, mais você vai longe com o seu time, mais você desenvolve as pessoas e mais você também se desenvolve. O feedback é uma das ferramentas mais poderosas que o líder pode ter. Você saber usar o feedback da forma correta, no momento correto, do jeito certo, vai te trazer muito resultado, vai te trazer mais confiança com a equipe, com certeza. Antes de falar das aplicações do feedback e como você dá um feedback de qualidade, é importante falar que você tem que amar receber feedback. Isso independente de ser líder, ser gestor, na sua vida você tem que gostar de receber feedback. E tem gente que não gosta. Tem gente que fica sentido, leva pro pessoal, não quer receber, acha que a pessoa tá falando porque não gosta dela. Se você quer crescer na vida, você tem que amar feedback. E feedback você recebe o tempo inteiro. Por exemplo, até gravei um vídeo há pouco tempo falando sobre isso. Você está numa empresa há 2 anos. As pessoas que estão ao seu redor estão crescendo, estão recebendo promoções e você não. Ah, mas meu líder não me dá feedback. Cara, você já está recebendo feedback. Se as pessoas estão recebendo promoção, você está ali há 2, 3, 4, 5 anos e não recebeu uma promoção e a empresa tem condições de crescer mais, ela está crescendo e você não, é um feedback que seu desempenho podia ser melhor. Porque é natural, quando você começa a agregar mais valor para as pessoas, para a empresa, você também cresce com isso. Então, esse feedback, você não precisa diretamente as pessoas cheguem para você e vão dar feedback. Muitas vezes isso não vai acontecer. Você tem que estar ligado às coisas que acontecem, aos fatos, porque tudo é feedback. Tudo que te acontece no dia a dia é feedback. Então, é importante você amar feedback das pessoas. Peça muito feedback para todo mundo ao seu redor. Para o seu marido, seu namorado, para os seus amigos, para os seus funcionários, para o seu líder. Pergunta o que você pode fazer para melhorar. E aí, uma dica sobre receber feedback. Tem gente que não sabe receber feedback também. No momento que senta para ouvir um feedback, quer questionar, quer rebater, quer falar que não concorda. E não tem coisa pior que dar feedback para uma pessoa resistente. É muito ruim você chegar, chamar uma pessoa, se preparar, se estruturar, você quer ajudar ela e ela não escuta, rebate, fala que não concorda. Ainda que não faça sentido o que a pessoa está te falando, no momento que você está recebendo feedback, você tem que ouvir. Então você ouve calado. Você senta, escuta, anota, agradece pelo feedback que você está recebendo. Saindo do papo, você reflete. Não fez sentido? Tudo bem. Tem 2 opções. Você pode descartar ou você pode chegar na pessoa que te deu o feedback e tentar entender mais. Não entendi muito bem esse ponto. Você pode refletir, pode falar mais sobre isso, você pode me dar mais exemplos. Então é importante você saber receber feedback. Se você é uma pessoa resistente, saiba que as pessoas vão parando de te dar feedback. Porque tudo que te fala você não escuta, você quer questionar, você não presta atenção. Então, ouvido atento aí para quando sentarem para você e falarem o que você tem que melhorar. Bom, como é que você usa o feedback? Né? Como é que você pode usar isso no seu dia a dia com as pessoas? Imagina o feedback como o acelerador e o freio do carro. Você usa o feedback dessas 2 formas, para acelerar ou para frear. Então, para repreender ou para validar, que é o feedback positivo ou feedback negativo ou feedback de desenvolvimento. O ideal é que você use muito mais o feedback positivo do que o feedback negativo. Só que essa não é a realidade na maior parte dos lugares e na maior parte das pessoas. Porque na nossa vida a gente escuta muito não, a gente é muito repreendido, então a gente acaba passando isso à frente. A gente fala muito mais não para as pessoas, a gente repreende mais, a gente fala mais feedback, dá mais feedback para melhorar do que ela está fazendo de bom. Quando deveria ser o contrário, você deveria falar mais sobre o que ela fez de bom, reforçar as coisas boas. Porque quando ela faz algo legal e você reforça aquilo ali, a chance dela voltar a fazer e as pessoas do lado ouvirem, começarem a fazer também é muito grande. Inclusive, deixei um vídeo separado para vocês depois... procurem aí para vocês ouvirem. Validação motivacional. Procura aí, validação motivacional legendado. Deixa anotado aí para você, depois da live, pesquisar. O negócio de validar.
Um cara no estacionamento, basicamente é um vídeo que um cara tá no guichê do estacionamento, aí você tem que validar o ticket ali para poder pagar. E aí quando as pessoas chegam para poder pagar o ticket, validar o ticket, o cara que tá ali no guichê, ele começa a validar a pessoa. Chega um cara triste, ele, nossa, essa camisa bonita, como é que você tá bem hoje? Aí o cara chega todo cabisbaixo, começa a ficar alegre, e aí rapidamente começa a fazer uma fila de gente para poder ouvir ele validando. Aí chamam o guarda ali do shopping, do lugar que eles estão, para poder entender por que tá fazendo aquela fila, aquela confusão toda. Ele começa a validar o guarda também, o guarda se sente alegre, fica, e aí é muito legal o vídeo. Então procurem aí depois. Validação motivacional. Porque as pessoas gostam de ser elogiadas, as pessoas gostam de ouvir o que elas fizeram de bom. Isso é legal pra caramba, você tem que fazer isso. Você tem que usar mais o feedback positivo do que o feedback negativo. E as pessoas, no final das contas, usam mais o feedback negativo, isso não é legal. Vamos tentar fazer uma pesquisa rápida aqui. Para cada elogio que vocês recebem, vocês acham que vocês recebem quantas críticas? Para cada feedback positivo, quantos feedbacks negativos vocês recebem? O ideal é que seria 1 para 1, né? Mas quanto vocês acham que é? Recebi um elogio. Depois do elogio, quantas críticas? Comentem aí. Quantas críticas para cada elogio? Normalmente são várias críticas para um elogio, né? O ideal é que seja diferente. E para você que é líder, é importante que você tente inverter essa ordem, tenta elogiar mais do que dar porrada. E aí, ó, o feedback, como fazer o feedback, né? Muita gente não sabe como fazer, tem dúvida, quer aprender mais. O feedback, você tem que ter na cabeça que o objetivo dele é sempre o desenvolvimento da pessoa. Então, sempre que você quiser dar um feedback a alguém, por mais errado que a pessoa tenha sido, por pior que tenha sido a atitude dela, quando você vai dar um feedback, o objetivo é sempre o desenvolvimento dela. O feedback não tem que ser para você colocar pressão, para você fazer a pessoa passar vergonha, nada do tipo. O feedback tem que ser sempre com o objetivo de desenvolver. Então, ó, mais críticas do que elogios, recebo 2 críticas para cada elogio, eu odiava feedback negativo. Então, passa a amar. Quando você odeia, você não aprende, né? Porque às vezes tem uma coisa ali que você precisa melhorar e você fica bravo, você deixa de evoluir. Hoje exijo feedback até quando mandei bem. Sim, legal, é importante saber. Eu gosto mais até do feedback negativo do que o positivo, que é onde eu sei que eu tenho que melhorar. Mas bom, aí falei sobre você tem que ter objetivo, você tem que sempre querer desenvolver a pessoa, né? Esse é o objetivo do feedback no final das contas. Tem que ser sempre com esse objetivo, não é para poder fazer ninguém passar vergonha, colocar pressão, nada do tipo. E o feedback, o ideal é que seja o mais informal possível. Então você quer criar a cultura de feedback com as pessoas que você convive no dia a dia, você quer no seu trabalho, não tem essa cultura do feedback, e se você é líder, se é gestor, algumas pessoas no início falaram que são gestoras, o ideal é que isso seja mais informal possível. Porque quando não tem essa cultura de feedback, as pessoas, quando você chama ela para falar que vai dar um feedback, ela já fica com medo, ela fica fechada, ela não se abre. Quando você tem essa cultura de estar sempre dando e recebendo feedback, começa a ser um negócio mais natural. Então tente fazer o mais natural possível, comece dando feedbacks mais leves e tente fazer o mais informal possível. Se a pessoa estiver muito aberta para falar, vai ser muito melhor. Ela vai te falar o que você tem para melhorar, você vai falar e ela vai receber com mais abertura. Porque se você vai dar feedback e a pessoa já chega fechada, é difícil ela melhorar. Né? Alguém comentou que odiava receber feedback negativo. Se você não tem essa cultura aberta de feedback, você chega para dar e a pessoa está fechada, ela não vai ouvir. E aí você desperdiçou o momento. E aí, como dar feedback para o seu chefe? Muita gente me pergunta isso. Como você dá um feedback para uma pessoa muito dura, uma pessoa que você está com medo, está insegura de dar? Ou normalmente é para o chefe que as pessoas têm mais insegurança. O que eu costumo dar de dica é o seguinte. Você vai chamar ele para dar um feedback, para conversar, e você vai perguntar como que ele quer receber feedback. Falar, o chefe, quem que seja a pessoa. Eu quero começar a falar mais sobre o que você tem para melhorar, que a gente tenha mais trocas nesse sentido. Como que você quer receber feedback? Aqui nas conversas individuais? Você quer que eu te ligue quando aconteça alguma coisa? Qual a melhor forma? Posso começar a fazer isso? Provavelmente a pessoa vai falar que sim e vai te explicar. E aí, nesse momento, você não dá o feedback ainda. Você espera para um outro momento,
Aí quando acontecer alguma coisa mais leve, não chega direto com os dois pés no peito dando um feedback duro. Chama essa pessoa para uma conversa e dá um feedback mais leve e vê como vai ser a reação dela. Se for no chefe, né? Chama seu chefe para uma conversa, fala que você quer dar um feedback nele, pega uma coisa bem leve, dá o feedback e vê como que ele vai reagir. Ele reagiu bem, ele reagiu mal, reagiu bem, beleza, vai aumentando a intensidade até ter a relação muito natural entre vocês de darem esse feedback, de trocarem isso. Então, começa sempre aos pouquinhos e tenta criar a relação antes. Isso vale para os seus liderados também, mas normalmente essa dúvida acontece muito, me mandam muito, como dar feedback no chefe. Passei para líder agora, até hoje não deu nenhum. Não entendi, você não deu nenhum feedback ou você seu líder não te deu nenhum feedback? Como é que... Tenta falar mais. Entendi. Bom, quando que você pode usar feedback? Tem 5 principais momentos e situações que você usa o feedback. Eu vou falar todas elas. A primeira é para repreender. Então você usa o feedback para repreender, sim. O ideal é que não seja o mais usado, mas acontece. Então você imagina que eu estou numa fábrica e eu estou sem EPI em algum lugar de alto risco. A pessoa tem que me repreender, tem que falar ali na hora que eu não posso e tem que explicar, porque pode acontecer um acidente. Isso você pode aplicar em várias situações no dia a dia, mas repreender você tem que usar. Conduzir, você usa o feedback para conduzir a sua equipe, né? Orientando, falando o que está bom, o que não está bom e dando direção. Você tem um caminho, você tem um objetivo final. E o que vai acontecendo ali, vai acontecendo desvios, você vai lapidando para poder seguir essa linha reta das pessoas do seu time. Então você usa o feedback para conduzir. Você usa o feedback para desafiar. Sabe quando a pessoa está muito na zona de conforto, não está indo muito atrás, está muito flat no resultado, você acha que ela pode entregar mais? Você usa o feedback para desafiar. Você chama para uma conversa, faz pergunta, né, fulano? Você acha que você não consegue entregar mais, você não consegue ir além? Você usa o feedback para isso. Desafiar, falei, para validar. Então, um feedback para validar é muito importante. As coisas aconteceram do jeito que você gostaria, por menor que seja, reforça isso. Fala como foi bom, como isso ajudou a equipe, como isso ajudou a empresa, como foi legal ele ter tido essa atitude. Então, validar é muito importante. Use e abuse dessa. Faça à vontade. E o ideal até que quando você for reforçar um comportamento positivo, você faça na frente da equipe. E avaliar. Você também usa o feedback para poder avaliar as pessoas. Normalmente é depois da avaliação de desempenho, depois de alguma avaliação maior que teve. Uma coisa é avaliação, uma coisa é feedback, são coisas diferentes. Mas você usa também o feedback para isso. Boa, feedback foi? Então, recapitulando o feedback. Primeiro, você tem que amar receber feedback. Importante você adorar receber feedback. Tem que ser o louco que adora receber. As pessoas que eu conheci, que eu conheço, que mais crescem na vida, na carreira, independente da área, independente da profissão, adoram receber feedback. Elas querem saber o tempo inteiro o que não tá bom, o que elas têm que fazer para melhorar. Você tem que ser paranoico com isso. O que será que dá para melhorar? O que será que eu posso fazer de diferente? Até quando as coisas estão indo bem, você se questiona. O que será que eu posso fazer para ter um resultado ainda melhor? Você tem que se questionar, adorar receber feedback. Vai ouvir feedback? Calado. Anota, reflete e aí pensa depois no que você pode fazer. Não fica rebatendo, a pior coisa que tem é dar feedback para um cara que é resistente. Você usa o feedback como acelerador e freio. O ideal é que você use muito mais o acelerador do que o freio, mas os dois são importantes. Tenta fazer do momento mais informal possível. E aí você usa o feedback para 5 coisas. Então você usa para repreender, para conduzir, desafiar, validar e avaliar. Então são essas 5 aplicações práticas aí. Vou para o próximo agora, que é o último ponto de hoje. Depois eu vou passar alguns exercícios para vocês. Eu vou falar da coisas que você pode fazer aí para aplicar já a partir de hoje. Esse aqui foi um grande aprendizado que eu tive como líder. Depois que eu aprendi a fazer isso aqui bem, as coisas funcionaram de uma outra maneira, que é fazer bons combinados. Então falei sobre a importância de você conhecer as pessoas, sobre dar feedback e agora fazer bons combinados. Fazer bons combinados desde o início do relacionamento. Então, eu passei a fazer, nos meus últimos meses de liderança, meus últimos anos, de lá pra cá, a fazer um combinado muito bem feito assim quando a pessoa entra. Então, no momento de proposta. Sabe, você fez a entrevista, vai trazer a pessoa para o seu time, você tem que fazer a proposta, né? Falar do salário, falar onde ela vai trabalhar, o que ela vai fazer e ver se a pessoa vai querer entrar de fato. Nesse momento já é importante você alinhar o jogo. Olha, aqui a gente trabalha dessa forma, o time é desse jeito, eu espero essas coisas de você. Porque você falar que você espera que ela faça um bom trabalho, o que é um bom trabalho para você
não pode ser que seja completamente diferente para outra pessoa. Então deixa o mais claro possível o que você espera da pessoa. Fazer bons combinados vai te trazer muito resultado. Depois que eu aprendi isso, assim, as coisas mudaram de uma forma absurda. Então anota aí, fazer bons combinados. Com quem? Com todo mundo que você convive. Então, no seu convívio dentro de casa, com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu esposo, com a sua mulher, vocês combinarem. Um vai trabalhar e o outro vai cuidar da casa, tanto faz se é o homem ou a mulher, nas divisões dentro de casa, quem faz o quê. Porque às vezes tem muito atrito, porque vocês não combinaram isso. Então vocês terem conversas abertas para combinar o jogo, quem faz o quê, de que forma, vai te poupar muita dor de cabeça e muito conflito. Isso vale para a relação pessoal, com seus amigos, isso vale para a relação de trabalho, que é o maior foco aqui, né? Você combinar o que você espera das pessoas, o que elas esperam de você. Porque aí depois, se a pessoa tem um comportamento muito diferente, você já combinou, né? É muito mais difícil ela sair daquilo ali, porque o combinado já foi feito, vocês fizeram um contrato. Os contratos têm um poder absurdo, não necessariamente o contrato escrito, mas a palavra, o aperto de mão, vocês falarem, tá combinado, então vamos seguir desse jeito. Então use e abuse desse negócio do contrato. Vocês devem construir sempre as coisas juntos. Não é o líder que tem que fazer tudo sozinho. Você quer construir bons resultados, boas relações, faça isso junto com as pessoas. Chamem elas para perto. Combinem juntos o jogo do negócio. Né? Nas conversas individuais, você que é gestor, combina as entregas que você quer que a pessoa tenha no ano, no mês, o que você quer que ela faça, de que forma, o que ela pode esperar de você também, né? De que forma que você vai ajudar, auxiliar, dar treinamento. Importante que você faça isso. E aí, eu falei antes sobre o exemplo, você também não tem que cobrar antes de fazer um bom combinado, porque você cobra a pessoa de alguma coisa que você não falou nada para ela antes, ela pode usar de argumento de que não sabia, de que vocês não combinaram nada. Boa noite, então tem gente chegando agora, seja bem-vindo. Já estou do meio para o final, mas ainda estou falando algumas coisas e vou deixar alguns exercícios práticos logo. Então fica aí que ainda vai vir coisa boa. Então, é importante você combinar. Então esse foi um dos meus maiores aprendizados. Faz desde o onboarding. Então isso vale para qualquer área da sua vida, para relações com as pessoas. Você colocar isso em prática a partir de amanhã, eu tenho certeza que muitas coisas vão evoluir. Importante você fazer esses combinados. Beleza? Bom, vou passar agora para os exercícios para indo já para o final da live. Então, quem está aí com papel e caneta, anota, vou deixar alguns exercícios para você colocar em prática aí sobre o que eu falei. Então, falei de conhecer as pessoas, falei de feedback e falei de fazer bons combinados. Você sendo líder ou não, mas principalmente para quem é líder, faz o exercício de anotar tudo o que você sabe sobre as pessoas do seu time. Será que você conhece? A história delas, a família, o que elas querem, os objetivos, os sonhos dela, porque você é responsável por construir isso junto com ela. Então você precisa entender, será que você sabe? Faz essa autoavaliação aí. Será que você entende bem de todo mundo que você convive, até dos seus amigos, mas principalmente para os liderados, para as pessoas que você lidera diretamente? Você entende tudo isso? Começa agora também a prestar atenção nas conversas e entende se você está ouvindo ali, se quando você está conversando, você está com interesse na outra pessoa, um interesse genuíno de entender sobre ela, de ajudar. Você tem que ter aquela escutativa, de ouvir para aprender, para entender, e não só para poder rebater e dar seu ponto de vista depois. Então, anotou? Então, e sempre que você fizer essas conversas individuais, entregue mais do que você quer receber em troca também. Faça sem esperar nada em troca. Dê mais, ajude mais. Então é importante você como líder fazer isso. Um exercício, eu falei sobre quantos elogios para cada crítica, né? Na verdade, o contrário, quantas críticas para cada elogio. Tenta fazer esse exercício e começa a observar ao redor as pessoas que você convive. Tenta anotar no dia a dia, para cada crítica que você recebe, para cada elogio, faz essa relação aí de quantos que você está recebendo. Será que as pessoas estão te elogiando? Você também, anota você. Será que você está sempre elogiando as pessoas, validando elas, falando das coisas positivas que ela tem, ou você só dá porrada? Outro exercício para você fazer. E aí o feedback, né, que muita gente tem dificuldade, tem muita gente que tem medo de dar feedback. Medo de como vão enxergar ela, medo de ser dura demais. Começa a treinar a dar feedbacks menores. Então seja claro, começa com feedback positivo, que é mais fácil. Chama ela, nossa, queria te dar um feedback, essa atitude que você teve foi muito positiva, ajudou muito, parabéns, continua fazendo. Mas treina a fazer isso, se você tem essa dificuldade ainda, com todo mundo ao redor. Treina a dar feedback para todo mundo.
Começa a treinar, porque isso vai te ajudar. Se você pretende liderar alguma pessoa ainda e você vai liderar, você vai precisar usar isso. O feedback é uma das ferramentas mais importantes. Qual o melhor método de feedback? Então, tudo isso que eu falei, né? O ideal é que seja o mais informal possível. Mais informal possível, não tem que ser aquele momento de que, nossa, meu chefe, meu líder me chamou para dar um feedback, será que eu fiz alguma coisa de errado? Tenta fazer o mais informal possível, se estrutura muito bem antes. Então eu, quando quero dar o feedback em alguém, eu penso na mensagem que eu quero deixar para essa pessoa. Então você vai anotar, o que eu quero deixar de mensagem para essa pessoa depois dessa conversa aqui? O que eu quero que ela reflita depois daqui? Que combinado, lembra do combinado? Que combinado que eu vou fazer com ela durante o feedback? Quero que ela tenha essas atitudes daqui para frente. Eu quero que ela melhore isso aqui. Anota para você não se perder. Deixa todos os tópicos anotados. Porque tem um dado aí que diz que as pessoas saem dos feedbacks mais confusas do que entraram. Então, se você se estruturar, você não se perde. Então, deixa anotado, anota. Eu quero deixar a mensagem final que eu quero deixar é essa. Eu vou falar disso, disso, disso. Eu vou dar esses exemplos aqui. Quanto mais exemplos você der, melhor. Então, use e abuse do feedback. Se você fizer isso no seu dia a dia, você vai aumentar muito as suas chances de ter bons resultados como líder. Treinar as pessoas, eu falei sobre o treinamento. Treina todo mundo que você tem, dá sempre muito feedback, tenta treinar todo mundo. Ao receber um feedback, agradeça, passa a agradecer as pessoas também. A pessoa te deu um feedback, por mais duro que seja, cara, assim, é desconfortável você receber um feedback duro. A pessoa chega pra você e te fala um negócio que você não gosta, você achava que tava mandando bem, mas ela te fala que não tava tão bem assim, é duro. Mas começa a exercitar o ego. Agradece, cara, obrigado pelo feedback, ainda que não faça sentido. Porque pensa que talvez a pessoa do outro lado tenha vencido uma barreira grande ao chegar pra você e dar um feedback. Então agradece, cara, obrigado por ter dado feedback, anota. Se não fez nenhum sentido, você volta para ela depois e fala, refletir, queria entender mais, não acho que fez tanto sentido, mas se a pessoa gastou o tempo dela para te dar um feedback, agradeça, que isso é importante. E eu deixei pro final, mas acabei já adiantando, se você for dar um feedback mais duro e que você esteja mais inseguro, pensa sempre na mensagem que você quer deixar. O que você quer deixar de mensagem para ela? Isso é legal, porque às vezes a pessoa fica muito confusa e aí você desperdiçou o tempo também. Alguém perguntou, acha bom elogiar e criticar no mesmo feedback? Eu não acho não, eu acho melhor separar. Tem um negócio lá do feedback sanduíche e eu não sou muito fã desse negócio não. Feedback positivo é uma coisa, um feedback mais duro é outra, separa os dois momentos, senão a pessoa fica confusa, mas eu tô mandando bem, eu tô mandando mal. Mandou bem? O ideal é que você faça até na frente do time. Vai na frente do time, querer reconhecer o fulano aqui, ele bateu as metas, e fala das ações e não da pessoa em si. Fala das ações que ela teve, pra você não rotular e colocar ela numa caixinha. Reconhece as ações que ela teve, porque as outras pessoas do time vão entender a mensagem, vão querer fazer isso também e vai ficar todo mundo bem. Tem um feedback mais duro para dar, uma coisa mais negativa, chama ela no canto, explica, faz pergunta, tenta entender, não precisa ser duro, não precisa ser arrogante. Você dar um feedback duro não tem nada a ver com você se faltar com a educação, você ser arrogante, ser educado, nada do tipo. Tem a ver com você falar com mais firmeza, você mostrar os pontos que não tá legal. E um outro exercício é você começar a fazer combinados com as pessoas que você convive. Você tem problema de relacionamento com alguém? E eu tenho, né? Normal as pessoas são muito diferentes, pensam diferente, têm objetivos diferentes, vivências diferentes, então tem atrito. Começa a fazer mais combinado. Olha, vamos combinar? Quando a gente brigar, eu vou tentar fazer isso, aquilo. Nisso aqui que a gente está discordando, vamos fazer o seguinte, eu faço essa parte, você faz outra parte. Que seja o atrito que vocês tenham no dia a dia. Seja no trabalho, seja em casa, seja com seu amigo. Tenta sentar, ter uma conversa aberta e fazer um bom combinado. Eu tenho certeza que se você fizer isso, seus resultados vão melhorar muito, seus relacionamentos vão para um outro nível. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou, foi um prazer estar aqui. Amanhã, de novo, às 19 horas, a gente está junto. Beleza? Um abraço.